Paz e graça a todos vocês que me assistem aqui dos Estados Unidos, do Brasil, da Espanha e de todos os lugares dessa terra abençoada por nosso Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar com você sobre algo muito importante, compartilhando da palavra do Senhor, que esta palavra venha trazer paz ao seu coração, venha trazer resposta, venha trazer alívio para a sua alma. Antes de nós entrarmos no nosso tema, já gostaria de agradecer a você que se inscreveu no meu canal e você que está assistindo pela primeira vez, não perca a oportunidade, se inscreva no meu canal e deixa aí o seu joinha, deixa alguns comentários também, fique à vontade. E a intenção deste canal, na verdade, é ser um instrumento de bênção de Deus na sua vida. O meu propósito é conseguir alcançar pessoas com a palavra de Deus, levando palavras de paz, de amor, de esperança, levando respostas de Deus. Quantas pessoas, se deitam e se levantam pedindo a Deus uma palavra. A minha oração é que eu seja um canal de bênção e também um meio de resposta de Deus na vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito pertinente, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é colocada como hoje o mal do século, a depressão, e nós precisamos tomar cuidado com como nós estamos vivendo, o que tem, o que está em torno de nossa vida, e muito importante, sempre vigilante, para que este mal não nos atinja. Na verdade, este mal, ele tem atingido muitas pessoas de diversas idades, tanto crianças como homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, muitos estão sendo acometidos por este mal. Mas olha, eu tenho uma palavra para você. Essa palavra é de esperança, a esperança. A palavra de Deus nos garante que há solução para todos os problemas. O nosso Deus é um Deus do impossível. E Ele fará com certeza o impossível na minha vida e na sua vida também. Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração nesta hora e que você possa receber esta palavra de Deus no seu coração, e que esta palavra venha gerar frutos, venha gerar esperança para você, e que esta palavra venha curar a sua alma neste dia. Vamos falar sobre ansiedade. Na verdade, muitas pessoas se perguntam, o que é ansiedade? O que é isso? Muitas das vezes a gente pensa que a ansiedade é aquela pressa, de realizar alguma coisa, e a gente está sempre procurando coisas para fazer. Mas não é uma coisa assim tão simples. Se fosse uma coisa tão simples, hoje não estaria sendo visto como um mal. Na verdade, a ansiedade, clinicamente falando, é um distúrbio da saúde mental, caracterizado por sentimentos de preocupação, um forte medo, aquele medo suficiente para interferir nas suas atividades diárias, Então isso é ansiedade, é algo que tem realmente tomado a vida e tem paralisado a vida de muitas pessoas, principalmente neste século. E diante de tudo isso que nós temos vivido, na questão da saúde, gostaria até de pedir perdão a vocês, que às vezes eu não entro muito em detalhe com relação a esse problema que nós estamos vivendo, porque a gente aqui no YouTube não pode falar certas palavras, que o YouTube ele bloqueia o vídeo, até deleta o seu vídeo. Então, mas eu acredito que você está entendendo quando eu falo, este mal na saúde que nós estamos vivendo agora, essa tensão, que nós temos vivido devido a este problema, muitas pessoas estão ansiosas. Estão, já ouvi relatos de pessoas que estão com pânico, estão com síndromes, do pânico. Elas
estão aflitas, elas estão, sabe, com muito medo, não sabe a incerteza do futuro, não sabe o que fazer, sabe, diante deste mal que a gente está vivendo, o desemprego, muitas coisas, sabe? Pessoas, familiares que estão morrendo, amigos muito próximos que estão indo, e isso tem causado, sabe, causado todo esse medo, toda essa confusão no seio da sociedade. Muitas crianças estão sendo acometidas pela ansiedade devido a este problema também, sabe? Crianças que tiveram que ficar todos esses meses estudando em casa, longe da escola, isso trouxe uma tristeza, isso trouxe, sabe, um pavor, isso trouxe um medo para as crianças, de forma geral, todas as crianças, elas de alguma forma, elas daqui para frente, elas vão demonstrar sintomas de ansiedade, e isso é devido a todo este problema que estamos vivendo, tá? Então, é importante nós prestarmos atenção, sim, nestes sintomas e a gente começar a perceber o nosso comportamento, o comportamento dos nossos filhos, o comportamento da nossa família, dos nossos amigos, para que a gente venha lutar contra este mal, não deixar e não permitir que ele entre na nossa vida, não entre na nossa casa, e se de alguma forma nós apresentarmos algum tipo, né, de comportamentos de ansiedade, nós sabemos como lutar, como reverter a situação. Então, a ansiedade, na verdade, ela tem uma causa, né? E qual é a causa da ansiedade? Muitas são as causas, diversas causas, né? Existem e causas combinadas, sozinhas ou combinadas, elas vão, sabe, desencadear um transtorno, né? Na mente, na nossa mente, na mente das pessoas, tá? E essas causas, né, elas podem vir através de traumas, estresse, pode ser de forma genética também, doenças físicas e até mesmo, né, a depressão, levar a pessoa à depressão. Tá? Então, eu gostaria de falar, né, explicar um pouquinho, né, eu não quero me deter muito só na questão clínica, mas na questão dos traumas. Como que as pessoas elas podem contrair um trauma? Isso pode ocorrer durante a infância, devido à morte, né, de um familiar, pode ser também traumas adquiridos através dos divórcios dos pais, abusos físicos ou sexuais. Todas essas situações podem causar traumas na vida de uma pessoa, de uma criança, de uma pessoa, né? Já logo na infância. O estresse também, ele é devido a muitas coisas, né? Por exemplo, nós estamos vendo as crianças extremamente estressadas, o tanto de trabalho, esse novo método de estudo deles através do computador, muitas horas estudando, presos no computador. Isso causou um estresse muito grande para nossas crianças e também para os pais que não estavam acostumados com essa dinâmica, né? Muitos pais não tinham nem contato com a internet, com o computador, com redes sociais e agora se viram diante desta situação e essa situação causou então o quê? Um estresse e através desse estresse vai começando a desencadear uma ansiedade. Então, esse estresse ele pode ocorrer por excessos de trabalho, excesso de estudo, e aí acompanhado porque tem um excesso, né, uma ocupação de tempo maior com trabalhos ou estudo, automaticamente teremos menos tempo para o quê? Para um lazer, não vamos ter um tempo para se dedicar a outras coisas, né? Então, isso tudo, o pouco tempo para relaxar e o maior tempo trabalhando e estudando,
isso, os excessos, ele causam um estresse, e esse estresse desencadeia para uma ansiedade. O outro também é a forma, né, por exemplo, de enfermidade. Quando a pessoa ela é acometida por enfermidades, aquilo causa uma preocupação nela. O medo também de morrer, de deixar os seus filhos, a sua família, ou ali aquela situação de enfermidade, muitos dias ali, talvez internada ou mesmo em casa de repouso, e vendo sua família precisando de cuidados e ela está impossibilitada de atender às necessidades da família. Isso causa também, desencadeia também a ansiedade. Outra também pode ser a questão da genética. A genética, na verdade, ela ainda não está 100% comprovada de que uma pessoa ela adquire geneticamente a ansiedade. Porém, vários estudos apontam, sim, que o comportamento, tá, de uma pessoa ansiosa, ela pode sim influenciar na vida, por exemplo, de uma criança. Uma criança ela pode ser influenciada pelo comportamento de uma pessoa com ansiedade, e ao longo do tempo ela pode vir sim a desenvolver uma ansiedade. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento, nós pais, como nós temos nos comportado. Muitas das vezes nós estamos ansiosos, tendo comportamentos de ansiedade, e nós estamos então mostrando para essa criança um modo de vida estressante. Nós estamos estressando as crianças, e esse estresse que estão sendo formado, né, essa criança está adquirindo esse estresse por causa do comportamento de ansiedade dos seus pais. Então, cientificamente falando, não há como ainda provado, muitos dizem que sim, mas ainda não está 100% provado de que geneticamente uma criança ela adquire ansiedade, mas através do comportamento sim, através do comportamento talvez do pai, da mãe, do avô, da avó. Crianças que são criadas num ambiente de ansiedade, com pessoas com comportamentos de ansiedade, ela vai sim ser influenciada e pode desencadear sim uma ansiedade no futuro. Então, nós precisamos sim estar preocupados com a nossa vida, com o nosso comportamento. Quais são os sintomas de uma ansiedade? Muitas das vezes nós dizemos, eu não tenho nada, eu estou bem, graças a Deus. Né? Às vezes as pessoas perguntam, eu estou bem, estou maravilhosa. Mas muitas das vezes não. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Né? Muitas das vezes a gente não sabe que está desenvolvendo comportamento, a gente está tendo comportamento, nós estamos mostrando sinais, a gente às vezes não percebe que estamos mostrando sinais de ansiedade, e a gente precisa abrir os nossos olhos e não, nos enganar a nós mesmos, tá? Então, veja bem, olha para você mesmo. A Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É claro que este versículo está falando sobre a Santa Ceia, né? De como você está diante de Deus para você cear. Mas a palavra examine-se, pois, a si mesmo, é que nós precisamos aprender a nos avaliar. Você, como que está a sua situação, o seu nível de irritabilidade? Você está uma pessoa com comportamento, né? Tudo te irrita, sabe? Você está impaciente, você está com insônia, falta de concentração, você não consegue se concentrar, você começa uma coisa, sua cabeça já vai para outra, né? Você está com medos até excessivo, porque medo todo mundo tem algum tipo de medo, né? Pequeno, mas a pessoa com muito medo está ficando apavorada, está ficando, muito preocupada com algo.
Se você está se sentindo assim, você já está mostrando sintomas de ansiedade e está na hora de agir, tá? Agir diante dessa situação. E muitas das vezes a gente fala assim, mas como que eu vou agir? Na verdade, existem muitos alguns meios de se tratar a ansiedade. A primeira coisa que a gente precisa fazer e entender é que o tratamento da ansiedade, ela é feita de acordo com a intensidade do sintoma que a pessoa está desenvolvendo. Tem pessoas que estão com sintomas mais leves, tem pessoas que já estão com sintomas bem mais avançados. Então, o que eu aconselho a você é que você busque um médico, busque um profissional que vai te auxiliar, que vai te direcionar com terapias ou, dependendo do caso, até remédios, tá? Existem também formas de tratar de forma natural também, que a maioria das pessoas tem optado por essa forma natural de se tratar da ansiedade, tá? Então, basicamente, a ansiedade é tratada através da ajuda de um profissional, tá? Agora, os tratamentos naturais é coisas que a gente precisa, ter na nossa vida como um hábito. Precisamos aprender a ter hábitos saudáveis. A pessoa que procura ter hábitos saudáveis, ela dificilmente vai desenvolver a ansiedade. O problema é que a gente não para pensar na nossa saúde mental. A nossa mente precisa, de cuidados, assim como o nosso corpo. Tá? O nosso corpo precisa de ser saudável. A nossa mente também precisa ser saudável. Se a gente tem uma mente doente, o nosso corpo vai estar doente. Muitas doenças no nosso corpo, ela é devida à doença da nossa mente, a nossa mente cansada, a nossa mente estressada. Então, sem uma mente saudável, é impossível termos uma vida feliz e abençoada como é a vontade de Deus, tá? Então, um dos medicamentos naturais que eu recomendo para você e que a própria medicina recomenda é atividades físicas, leitura de livros, tá? Dançar, pintar, tocar instrumentos, ouvir música, tudo isso ajuda a reduzir a sensação, sabe? A reduzir o estresse na nossa vida, tá? E aumenta, sabe, aquela nossa a consciência de que o nosso corpo precisa de cuidado. Tá? E isso vai trazer o quê? Um relaxamento para nós, nos ajuda a ter uma vida mais feliz e saudável, tá? Então, o que eu quero dizer para você no vídeo de hoje é que a Bíblia, olha como é interessante, o que a medicina hoje vem ensinando, vem falando sobre, a Bíblia já fala há muito tempo. E eu acho assim, a pessoa que ela segue a Bíblia desde criança, que realmente põe em prática, que ouve e põe em prática a palavra de Deus, é uma pessoa feliz e abençoada. A palavra de Deus é algo essencial, que não pode faltar na nossa vida. Porque aqui tem conselhos para a vida, para a nossa saúde, para a nossa salvação. Deus, desde que criou o homem, já sabia do que o homem ia precisar. Ele formou todo o nosso sistema, ele que formou a nossa mente, ele criou o nosso corpo. Então ele sabe todas as coisas e ele já deixou em sua palavra tudo. É claro que eu, neste vídeo, eu não tenho como te explicar todos os detalhes, eu não tenho como falar para você tudo, porque é muita coisa. Por isso que eu até te aconselho a buscar, sabe, a casa de Deus, buscar pessoas que conhecem Deus, que têm um contato com a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, para que você receba ajuda e você encontre a tão sonhada felicidade, tá? Então, o que a Bíblia fala
sobre a ansiedade. Em Mateus 6,31, fala assim, ó: portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não. A palavra de Deus em Mateus 6,31 fala: portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. Nós, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, muita gente perdendo o trabalho, muita gente não perdeu totalmente o trabalho, mas diminuiu muitas horas, né, a carga horária, estão andando ansiosos, estão preocupados como que vai pagar o aluguel, como que vai comprar a comida, está ansiosa. Muitas pessoas estão ansiosas, né? Mas a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, tá? 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele. Ele quem? O Senhor Jesus. Lançai sobre Jesus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de você. Então, como Mateus diz, não andeis ansiosos. Por quê? Porque Deus ele tem cuidado de nós. Deus ele vai cuidar de você. Você faz a sua parte, que Deus ele vai fazer a parte dele. Não precisa você andar ansioso, não precisa andar ansiosa. Você tem que andar por fé. E fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus para a sua vida. Provérbios, capítulo 1, versículo 25, vai falar que as preocupações, elas roubam a felicidade da gente. Mas a palavra amável nos alegra. A palavra de Deus é amável e ela traz alegria para a nossa vida. Então, temos a palavra de Deus. E olha, se você vai no médico, o médico fala que uma das formas naturais de você curar a ansiedade é a leitura. A palavra de Deus diz que nós precisamos meditar na sua palavra dia e noite. Existe um propósito. A pessoa, se ela já tem um hábito de leitura, se ela já tem um hábito de exercício, dificilmente ela vai andar estressada. E se ela não anda estressada, ela não vai adquirir a ansiedade, não vai desenvolver a ansiedade. Você vê como que é muito mais fácil nós termos a palavra de Deus como um método, né, preventivo. É muito bom quando você se previne das coisas. Tem pessoas que deixam as coisas acontecerem, espera ficar doente para poder começar a tomar algumas atitudes, começar a mudar, né, a vida, mudar a alimentação, mudar os hábitos. Antes de ficar doente, antes de você desenvolver a ansiedade, busque, né, viver de forma que você se previna, tá? Então, vamos aprender a meditar na palavra de Deus, porque é muito melhor nós estarmos com a nossa mente, né, cheia das promessas de Deus, porque quando vier essas assolações, as má notícias do mundo, a nossa mente já vai estar com a palavra, e a palavra ela vai gerar fé na nossa vida. E nós vamos viver segundo a palavra de Deus, de fé em fé. Por isso que muitas pessoas olham para os filhos de Deus, aqueles que realmente vivem, e eles não entendem como que eles conseguem sorrir, como que eles conseguem viver em meio a tantos problemas. Pessoas que viveram várias situações difíceis, de traumas, situações traumáticas, e elas conseguiram vencer e não desenvolver a ansiedade. Tem pessoas que adquiriram a ansiedade e estão lutando há anos e não conseguem sair. Tem pessoas que adquiriram a ansiedade, mas ela, quando teve um encontro com a palavra de Deus, teve um encontro com Deus, ela saiu dessa situação e vive bem, vive feliz e tem uma vida saudável. Então a palavra de Deus, as promessas de Deus são vida para nós.
Então nós precisamos entender que Deus tem promessas. A promessa de Deus é que nós vamos viver feliz. A Bíblia fala que Deus, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, é o que Deus quer para nós. Deus não quer o mal para os seus filhos. Deus só quer o bem para os seus filhos. Quando Ele criou a humanidade, o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher para serem felizes, não para sofrer. Agora, é claro que, muitas das vezes, ou sempre, nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Nós optamos por andar por um caminho que não é o caminho de Deus. E aí nós somos acometidos por várias situações e nós vivemos situações traumáticas e esses traumas nos levam ao estresse, o estresse à ansiedade, a ansiedade à depressão. E a depressão tem levado à morte de muitas pessoas. Então, Deus tem promessas, e a promessa para nós hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 13. Então as moças dançarão de alegria, e também os jovens e os velhos dançarão de alegria. Transformarei o lamento em júbilo, e eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 13. Essa é a promessa de Deus. Deus promete trazer alegria. Deus promete trazer, fazer com que eu e você dancemos, sabe? Que nós vamos ser todas as nossas lágrimas, todas as nossas tristezas serão transformadas em alegria, porque Deus vai trazer consolo para a nossa alma. Então busque a Deus, busque, sabe, as promessas, conhecer as promessas de Deus, para que você se livre desse mal, que você não seja acometido por esse mal deste século. E que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Fique na bênção do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.